Podcasts BandNews FM. Vamos com tudo, com Felipe Moura Brasil. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes e espectadores da BandNews FM. Eu sou Felipe Moura Brasil, esse é mais um episódio do meu podcast Vamos com Tudo, todo domingo às 18 horas aqui no canal de YouTube, Rádio BandNews FM, e eu reúno os episódios no meu site também, felipemourabrasil.com. E hoje tem uma conversa especial com um convidado que eu já entrevistei várias vezes em outras ocasiões, é sempre um prazer falar com ele, empresário, um dos fundadores do Partido Novo, João Amoedo. Seja bem-vindo, boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Felipe, um prazer estar de volta aí com vocês, boa noite aí toda a turma aí da Band News, um prazer estar de volta aí nesse bate-papo. João, aliás, eu falo empresário e me soa estranho, mas você se considera empresário mesmo? Felipe, eu me considero mais um executivo do mercado financeiro do que propriamente um empresário, né? De fato, eu fiz algumas mudanças nas empresas que eu trabalhei, mas eu me considero muito mais um executivo do mercado financeiro, eu acho que é mais fidedigno, eu diria, é como eu me sinto. Então tá certo, fica aí o cargo, a posição profissional precisa do João Amoedo. Agora, João, eu já queria começar com um evento que está prestes a acontecer. Esse podcast está indo ao ar nesse domingo aqui de final de agosto, e a gente tem uma manifestação vindo aí no dia 12 de setembro, sendo que antes dela, na terça-feira, 7 de setembro, o feriado, está tendo uma disputa nesse momento por quem vai ocupar a Avenida Paulista, se serão os lulistas, se serão os bolsonaristas. Mas no domingo seguinte, dia 12, vai ser a turma do Movimento Brasil Livre, com o seu apoio, com a turma do Vem Pra Rua, com os demais brasileiros, insatisfeitos com esse maniqueísmo, esse binarismo, esse duelo entre Lula e Bolsonaro. É isso. Qual é a sua avaliação desse movimento? É claro que é uma primeira manifestação depois de um período de pandemia, claro que ela foi postergada para não haver problemas aí com a crise sanitária e esperar a imunização avançar, ela que foi muito atrasada também por todos os problemas que a gente conhece, mas qual é a sua avaliação desse ato? Você vai estar presente fisicamente e a sua análise sobre a situação desse momento e a importância dele? Felipe, eu acho que essa manifestação do dia 12 é importantíssima, né? Primeiro, eu acho que ela tem uma característica bem diversa dessas outras que têm acontecido, que basicamente têm sido manifestações partidárias e que têm só enfatizado a polarização. Uma hora é o Bolsonaro fazendo os seus passeios de motocicleta, sempre às custas do Estado, né, gerando aglomerações, com muita gente sem máscara, e outra hora são manifestações partidárias, normalmente dos partidos de esquerda, com bandeiras, sindicatos, tudo isso. O que a gente quer a partir do dia 12, e sim demorou por conta de toda a pandemia, e aí a gente já vai ter um percentual muito maior das pessoas vacinadas, é mostrar que existe sim uma insatisfação muito grande da sociedade, das pessoas comuns, que não estão acostumadas, não querem esse populismo que se disputa entre os dois extremos, né? Pessoas que foram lá atrás pedir o impeachment da Dilma, que foram lá atrás se posicionar e que estão voltando às ruas agora para mostrar uma insatisfação, até porque essa insatisfação tem sido muito refletida também nas mídias sociais, mas infelizmente as mídias sociais se tornaram um ambiente muito tóxico, né? Você tem militância muito firme das duas posições, onde muitas vezes a liberdade do cidadão de se expressar ali é limitada, é atacada. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade de, termos essa união das pessoas e fazermos a demonstração firme de que não queremos nem Lula nem Bolsonaro. Alguns por motivos semelhantes, quer dizer, acho que essa tese que a gente falou agora do populismo, de se colocar em salvadores da pátria, e outro por questões distintas, né? O Bolsonaro por todo o desgoverno que ele tem feito e o Lula pelos exemplos que a gente sabe muito ruins de corrupção, de um partido que fez uma série de erros e nunca se arrependeu desses erros. Então, acho que por tudo isso eu entendo que será muito importante. E principalmente porque nós estamos vendo esse crescimento, hoje mesmo saiu, essa semana mesmo saíram aí algumas indicações, do crescimento primeiro, do derretimento do Bolsonaro, da insatisfação com o seu governo e também do desejo das pessoas do impeachment, que já está batendo aí 58%, um recorde, né? Então, acho que vai ser mais uma oportunidade da gente demonstrar que precisamos mudar isso e que a Câmara deveria, sim, abrir um dos 130 processos de impeachment que estão lá estacionados há muito tempo. E eu pretendo certamente estar nessa manifestação.
Certo. De máscara, né? Todo mundo ali de máscara. Todo mundo de máscara, exatamente. Lembrando que a Câmara não pauta o impeachment, porque o presidente da Câmara é o Arthur Lira, eleito com apoio de Jair Bolsonaro, da turma do Centrão, é do mesmo PP, o partido do Ciro Nogueira, que foi nomeado ministro da Casa Civil do Bolsonaro, do Ricardo Barros, que é alvo da CPI da pandemia, agora passou a condição de investigado, tem quebra de sigilo dele aí para ser avançada nesse momento, é alvo de um inquérito também a respeito de contrato da Global, que é a outra face da Precisa, que agora é investigada, mas ele, quando foi ministro da Saúde do governo Temer, também esteve envolvido numa negociação que não resultou na entrega de medicamentos, ele foi delatado na Lava Jato. Então essa é a turma do Centrão, que o Lula quer de volta e que está com o Bolsonaro nesse momento. Mas antes de falar sobre esse toma lá da cá, que é comum aos dois populistas, você citou aí as pesquisas que saíram nessa semana. Essa que você citou, em relação aos 58% querendo o impeachment do Jair Bolsonaro, é a Data Poder, né, o Poder Data, da turma ali, inclusive do Magazine Luiza, mas teve outra também da XP, insuspeita, até porque tem ligações aí também com o universo bolsonarista, e mostrou 54% de rejeição ao governo Bolsonaro. E a Data Poder Data, 64%, até um pouco mais. Então, um derretimento, uma rejeição muito alta, um patamar assim difícil de gerar uma vitória num segundo turno, se fosse hoje. Claro que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte, a propaganda pode ser eficiente nesse país, a gente nunca sabe também o que vai vir da caneta presidencial. Quais são as razões, assim, além dessas que você já resumiu, para o derretimento de Jair Bolsonaro? O que você vê assim como os pontos mais importantes que estão levando a ele a ter essa queda depois de uma eleição com alguma folga contra o PT do Fernando Haddad, na época que estava fazendo o papel do Lula? Felipe, assim, e só confirmando isso tudo que você falou, e até nessa própria pesquisa mostra que o Bolsonaro, confrontado com qualquer dos candidatos que foi selecionado ali no segundo turno, perde para todos. Mesmo nós não tendo ainda uma terceira via consolidada, os candidatos estarem muito abaixo, mas ele em disputa no segundo turno fica atrás de qualquer um dos que são confrontados com ele, né? Eu acho que é uma sequência de coisas que tem levado a essa situação. Primeiro, obviamente, o Bolsonaro não cumpriu praticamente nenhuma das promessas de campanha dele. O afastamento do Centrão, as privatizações, equilíbrio das contas públicas, ataque à corrupção, ele foi fazendo tudo ao contrário. E aí não estamos nem falando ainda de todo o desastre que foi a gestão dele durante a pandemia. Agora, o que eu acho que tem levado a esse exacerbamento de uma avaliação pior dele tem sido não só o ataque mais frequente às instituições, a gente viu agora de novo contra o STF, contra o TSE, e principalmente, eu acho que isso vai estar muito forte nos próximos meses, a questão da inflação, a questão econômica. O Brasil aí está tendo problemas de inflação, isso está fazendo com que o Banco Central precise subir juros, e o objetivo de subir juros, vamos deixar claro, é frear ainda mais a atividade econômica. Então, a gente tem um país aí com quase 15 milhões de desempregados, que hoje a tarefa do Banco Central é impedir que a gente tenha uma atividade econômica mais firme, o que vai fazer com que a gente tenha mais gente desempregada. Toda essa dinâmica aí, onde ele tem se mostrado muito fraco, na questão das reformas, a gente viu aí a discussão de uma reforma tributária, que na verdade não era uma reforma tributária, era um arremedo de reforma tributária apenas com discussão de mudança de alíquota, que ele também não consegue implementar. Então, o que eu acho que está ficando claro para as pessoas, e estão sentindo isso na pele, é a incapacidade do presidente de fazer transformações, de fazer mudanças relevantes. Quer dizer, quanto tempo se perdeu discutindo voto impresso, uma coisa que está em vigor, as urnas eletrônicas, há 25 anos. E, de novo, a pessoa está indo comprar está indo no supermercado e assim, não consegue nem encher metade do carrinho. Sem contar, e a gente está vendo isso não só nos alimentos, como na conta de energia, com toda a crise hídrica. Assim. Então, é um governo que não tem planejamento, um ministro da Fazenda muito perdido, e isso vai refletir no bolso das pessoas. Eu acho que é este último fator que está fazendo com que esteja acontecendo essa aceleração mais recente da rejeição ao governo Bolsonaro, né? Quando pesa no bolso, a rejeição tem uma turbinada, né? Assim, historicamente, no Brasil, às vezes os problemas morais, eles são tolerados até demais, né? Por parte, pelo menos,
do eleitorado, mas quando até as consequências deles chegam no bolso do cidadão, por exemplo, quando a roubalheira atrapalha a economia, ou qualquer outra prioridade que o governo tenha, aí a rejeição se turbina. Agora, você falou de questão de juros, de inflação, e eu me lembrei da reportagem que saiu essa semana, do Estadão, com as declarações do ex-presidente do Banco Central, o Afonso Celso Pastore, e ele falou a respeito do populismo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que já está retratado na piora dos preços e indicadores do mercado. E aí falou que acabou aquela euforia da Faria Lima, né, que é o coração financeiro de São Paulo. Ele disse que o despertador tocou tão forte que não deu para ficar dormindo, a euforia foi embora, agora o risco já está aparecendo na Bolsa. Acabou o entusiasmo, a Bolsa devolveu o que tinha ganhado esse ano. Esse é o clima com o qual o nosso presidente vai entrar na campanha eleitoral de 2022. Você, eu imagino, conhece muita gente aí do mercado, e como é que você vê? A gente tem a sensação de que o mercado também tem muita gente preocupada só com aquela previsibilidade do quanto poderá ganhar nos próximos meses e tal, e fazendo vista grossa muitas outras coisas graves que acontecem no país. Não é um tanto tardio o desembarque, que me parece ainda muito incipiente, gradual. Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que o desembarque é tardio, é lento, ele é muito tímido, e acho que até o pastor, nessa própria entrevista, ele usou uma expressão interessante. Ele disse que há uma grande miopia, as pessoas só conseguem ver bem de perto. E isso aconteceu, obviamente, no mercado financeiro. Não dava para imaginar que o Bolsonaro fizesse uma grande gestão, e ele vem demonstrando isso nos últimos 2 anos. Mas como a gente teve uma injeção de liquidez muito forte nos mercados, não só no Brasil, mas também nos mercados internacionais, as pessoas vieram surfando, achando que esse ganho, que era única e exclusivamente conjuntural, poderia ser algo duradouro. Impossível, porque a gente não fez as reformas estruturais que precisavam ser feitas. A reforma tributária, a abertura da economia, a reforma administrativa. Então, era um ganho oportunista. E que agora as pessoas estão acordando, né? Agora, eu tenho sempre feito essa crítica. Eu acho que a nossa elite empresarial, pelo menos uma boa parte dela, é muito ausente do debate político, né? E eu até faço esse comentário: poucos veem o Brasil com a visão, com o espírito de dono. O sujeito normalmente cuida do negócio dele com o espírito de dono, pensando no longo prazo, na maturação do seu negócio, mas quando olha para o Brasil, pensa sempre na oportunidade de curto prazo, e com isso falta lideranças para a gente construir uma nação no rumo correto. Então, eu acho que é o que está acontecendo. Eu acho que não é surpresa, não deveria ser surpresa, mas eu acho que esse desembarque será crescente. Eu acho que isso começou um primeiro movimento, a gente constatou isso há cerca de 2 semanas, com a nota de empresários aí defendendo as urnas eletrônicas, defendendo as eleições, formadores de opinião, e eu acho que isso agora está se espalhando no mercado financeiro, com essa percepção de alta dos juros. Aliado a isso, a gente não pode esquecer também, os sinais lá de fora são piores para o Brasil, quer dizer, um pouco de as commodities começam a reverter a subida de preços, os Estados Unidos têm um risco maior de ter alguma elevação de juros, e as pessoas estão vendo que a realidade, que o Bolsonaro nunca foi um gestor, nunca entregou aquilo que se comprometeu. Então, acho que essa realidade veio para ficar, e como a gente falou no início, quer dizer, enxergada tardiamente pela turma do mercado financeiro, pelo menos boa parte dela. E até para a gente fazer um contraste, existe aí a parte significativa do eleitorado no Brasil que é de baixa renda, muitos são beneficiários de programas de transferência de renda, e que acabam sentindo no bolso aí todos os problemas econômicos, que muitas vezes são derivados dos problemas políticos, e até pensando no Lula como um adversário nessa corrida eleitoral, porque você tem uma posição à parte do Lula e do Bolsonaro. Como atingir até em termos de comunicação, essas pessoas, já que a propaganda petista, a propaganda do Lula, sempre é de uma retórica de ajuda à população de baixa renda, embora ele estivesse no seu governo aliado aos empresários mais ricos do Brasil, inclusive, né, atuantes em esquemas de corrupção que ocorreram durante os governos do PT. Então, para além dessas questões técnicas que são mais sofisticadas, de reforma administrativa, tributária, juros, etc., tem uma questão de você atingir um eleitorado, e aí tem uma parte significativa no Nordeste também, que o Bolsonaro está tentando reter para ele, com
possibilidade de turbinar o Bolsa Família, para isso oficializar a pedalada dos precatórios, como uma terceira via atinge o eleitor comum de baixa renda, que eventualmente pode estar decepcionado com o Bolsonaro, mas que aí tem uma impressão muitas vezes levada pela propaganda lulista e pode voltar para o Lula. Quer dizer, como se meter aí nesse nicho? Felipe, assim, de novo, não é um sistema simples, não é fácil, e por isso a gente precisaria das lideranças. Mas eu acho que a aposta deveria ser o seguinte: o que eu acredito que hoje é o grande problema do Brasil? O problema do Brasil é que as pessoas passam fome porque a gente não tem capacidade de gerar renda. Então, você tem aí 19 milhões de brasileiros passando fome e mais de 100 milhões que não têm certeza se terão comida no dia seguinte. Então, esse é o problema. Agora, como é que a gente resolve isso? Capacitando o país a gerar renda. E aí, aí, atrás disso vem todas as reformas, a gente já falou aqui, melhorar a produtividade, abrir a economia, ter programas sociais bastante efetivos, melhorar a educação para que as pessoas possam gerar renda. E aí eu acho que, no fundo, o principal é a gente falar do fim, que é a pessoa ter capacidade de ter um emprego ou ter o seu negócio. Por quê? Porque o que o Lula promete sempre, e vai prometer de novo, eu não tenho dúvida, é resolver o problema de fome, mas nós vimos, e as pessoas constataram isso, que a solução que ele implementou lá atrás era uma solução que não foi sustentável. Tanto é que o Brasil voltou à situação que a gente tinha lá atrás, né? A gente voltou a 2004, se eu não me engano, nos últimos 10 anos a renda per capita caiu. Então, o que eu acho que o discurso tem que ser: nós vamos combater isso da mesma forma que o Lula está prometendo, mas nós temos que combater isso de uma forma que seja sustentável, porque para que você não fique à mercê sempre e única, exclusivamente de um auxílio do Estado, ou eventualmente que até o Estado não consiga dar esse auxílio. Então, eu acho que esse é o discurso, e o resto vem depois disso. O resto é meio: privatizar, reduzir o tamanho do Estado, fazer reformas, melhorar a educação, capacitar as pessoas a abrir a economia, é o meio para isso, mas acho que o discurso principal tem que ser esse. E você acha que é possível enfrentar o Lula num terreno aí sobre privatizações, por exemplo? O próprio Paulo Guedes, durante a campanha de 2018, de certa forma, enfrentou retoricamente, não trouxe isso para ação prática. A gente não está vendo privatizações prometidas, o trilhão que ele prometeu não aconteceu, mas sempre vai vir aquele nacionalismo de bravata, né, para usar, inclusive, uma expressão do Gustavo Franco, que eu já até entrevistei aqui no podcast, que eu sei que você conhece. O Lula vai vir com: estão querendo vender o Brasil, essa é a turma do mercado financeiro, sei lá, das elites, né, com o populismo dele, de colocar excluídos contra uma elite, como se ele não fizesse parte da elite também. É possível debater isso também? Eu acho que é, sim, porque eu acho que a gente tem casos concretos para mostrar. A privatização da Telebrás, de toda a rede de telefonia, hoje qualquer brasileiro tem um celular. Vamos mostrar em contrapartida o que foi feito nas empresas estatais, como no Correios, na Petrobras, quer dizer, em contrapartida, e aquele discurso de que elas são estratégicas e elas são patrimônio público. Na verdade, elas são estratégicas únicas, exclusivamente para os políticos, né, que se servem dela para se perpetuar no poder. E do ponto de vista do brasileiro, o fato de ter uma empresa como a Petrobras não faz com que a gente tenha gasolina barata. O fato de ter uma empresa como o Correio Estatal não faz com que a gente tenha as entregas rápidas. Então, assim, e o Estado, eu acho que isso é outra coisa importante para bater também. O Estado brasileiro, o que a gente espera dele é que ele nos dê uma saúde de qualidade, uma educação idem, que cuide da segurança. Se ele não está fazendo nada disso, por que ele tem que se meter a administrar banco, entregar correspondência e administrar posto de gasolina? Quer dizer, eu acho que essa tese a gente tem que vender, e acho que as pessoas estão comprando isso. Pelo menos assim, eu senti muito isso durante as andanças que eu fiz lá na campanha de 2018, e tem sim uma aceitação disso. Agora, é claro, o PT, esses partidos mais ligados à esquerda, tem muito esse discurso que, no fundo, é o seguinte: é o discurso para acomodar a turma do Centrão. Então, precisa depois ter espaço para acomodar a turma do Centrão, que indica o diretor de uma, diretor de outra, e tem único e exclusivamente esse objetivo. A gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas. Exatamente. A gente vê muita ineficácia, muita ineficiência e muita corrupção na gestão das empresas públicas, estatais. Aqui no Rio de Janeiro, você tem o caso da SEDAI, por exemplo, que sempre foi instrumentalizada politicamente, a água com gosto de geosmina, né, aquele gosto de terra batida, chegando para as pessoas, muitas vezes as pessoas precisando comprar água, tendo um gasto a mais. Então,
a eficiência precisa estar aí, certamente, como palavra de ordem, e o exemplo que você citou da Telebrás é bom porque teve até pesquisas em favelas com mais de 80% das pessoas com celular. Então, isso, de certa forma, precisa ser lembrado para elas, de que isso aconteceu por causa da privatização que, aliás, os tucanos não souberam defender, né? Porque não tinham muita convicção a respeito desse tema e por outros problemas deles lá. Então, uma qualidade de vida aumentou com base nesse processo que é tão demonizado. E tão demonizado, obviamente, com o interesse político de você acomodar não só a turma do Centrão, mas os próprios petistas. O cabide de emprego para a companheirada sempre foi esse Estado inchado brasileiro, né, João? Exato, e a gente teve agora um exemplo que o Bolsonaro foi na mesma linha. Se fez aí o processo de privatização, ou pelo menos aprovado o processo de privatização da Eletrobras, que colocaram tantos empecilhos, tantas questões, que a conta de luz vai ficar mais cara para o consumidor, né? Então, é uma privatização feita meio ao contrário, quer dizer, não deveria ter funcionado dessa forma. E nós sabemos que o Bolsonaro nunca foi convicto disso, ele votou lá atrás contra a privatização da Telebrás. E o Paulo Guedes não teve a força, não teve a capacidade de execução, e aquele compromisso que a gente ouviu durante vários meses, dentro de 30, 60, 90 dias, faremos 3, 4 grandes privatizações, ficou único exclusivamente no discurso, né? Exatamente. Bolsonaro, eu tinha um artigo de 2017 mostrando que ele tinha as declarações contrárias às ideias que ele passou a professar, mas muito timidamente no período eleitoral. Ele deu, inclusive, uma entrevista na TV, para o programa do Jô, na época, falando mal do Fernando Henrique Cardoso por causa daquelas privatizações. Aí tem Vale, tem a própria Telebrás. Bolsonaro era contra isso tudo, assim como era contra o Plano Real. Aliás, o próprio Lula também era contra, né? E eles sempre tiveram ali do lado oposto a iniciativas que eu considero, e sei que você também, capazes de ajudar a tirar o Brasil do subdesenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma certa forma de se comunicar com o povão e tal, que transparece uma suposta autenticidade, que a gente sabe que tem uma série de nuances aí, que tem estratégias de manipulação também, mentiras que contam, etc. E isso tem um peso durante a campanha eleitoral. E aí eu chego no papo sobre a terceira via, que você mesmo mencionou. Desculpe te interromper, só queria fazer um complemento nisso, e justamente o fato de nós não termos uma elite empresarial ou uma elite política mais ativa, mais atuante, faz com que esse peso dele seja ainda maior. Então, a barreira para a gente transpor acaba sendo muito alta, justamente por isso. Quer dizer, você não tem formadores de opinião, que seria, vamos dizer, a responsabilidade da nossa elite, que pudesse ajudar também na venda desse discurso, né? Então, era só para comentar isso, desculpe te interromper. Imagina, você já falou para mim, inclusive, já falou aí nas redes sociais, quando você dá entrevista, a respeito da necessidade de se criar um projeto de país, não mais um projeto em torno de uma pessoa, um projeto personalista, um projeto que ajude a alimentar esse culto à personalidade, que, no fundo, é uma das coisas que é necessário se combater, né? E esse projeto de país, João, você está ajudando a criar, com todas essas ideias que você está mostrando aqui, você está participando de alguma articulação? Esse projeto existe, ou só existe ali, o Ciro Gomes na campanha dele, o Mandetta na campanha dele, o Sérgio Moro para responder ao Podemos até novembro, o João Dória já muito focado na eleição presidencial também, mas ainda com uma disputa interna no PSDB com o Eduardo Leite. Você não sente falta de um movimento aí por um projeto? Eu sinto falta, e acho que nós não temos ainda uma plataforma para fazer isso, porque nós precisamos ter algum lugar que a gente possa congregar as pessoas que têm essa disposição, que têm essa vontade, com características obviamente diversas, né, e provavelmente complementares, para a gente montar esse processo. Eu imagino que isso deveria ser feito numa base partidária. E aí eu tenho uma visão hoje muito crítica, porque o fato do Bolsonaro não ter montado o seu partido, e até hoje, aí há praticamente um ano do registro das candidaturas para 2022, ele não ter sido capaz de ingressar no partido, e também
principalmente pelo poder inicial dele nas mídias sociais, que a gente sabe que está reduzindo, mas existia isso, ainda existe, você tem pessoas favoráveis ao governo Bolsonaro distribuídas em todos os partidos, né? Então, isso tem tornado os partidos difícil os partidos terem uma identidade, uma unidade, que faria com que... No Partido Novo. Inclusive no Novo. E isso torna difícil porque o partido deveria ser a base para o nascimento desse projeto, né? Então, acho que assim, as evoluções separadas, como você citou, tornam a formação da terceira via muito menos competitiva, o processo muito mais difícil, principalmente pelo peso eleitoral dos dois, né, que a gente comentou aqui, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Então, assim, eu gostaria que houvesse uma evolução, uma depuração em alguns partidos, para que a gente pudesse, sim, dentro de uma base partidária, começar isso. Qual é a alternativa? A alternativa é nós começarmos isso na sociedade. Por isso, eu vejo com muito bons olhos movimentos como esse da manifestação do dia 12, porque é um referendo de que existe essa vontade, se ela for expressada realmente de forma muito vigorosa, né, com a participação grande das pessoas, acho que isso pode ser um início de um processo para que isso possa ser costurado na sociedade civil e os partidos entrarem depois. Não é o desenho natural, mas é o desenho que nos resta hoje, na minha avaliação, pelo fato de você não ter os partidos muito consensuados. E ficou claro, eu já tinha um pouco dessa percepção, e para mim isso ficou claro e comprovado na votação do voto impresso, onde você teve partidos que se diziam apoiadores do Bolsonaro, com um percentual elevado votando contra o voto impresso, partidos que se dizem oposição ao Bolsonaro, com um percentual elevado votando a favor do voto impresso, que claramente ali, na minha avaliação, o voto impresso era uma sinalização de uma aceitação ou não de uma pauta do Bolsonaro, porque eu tenho muita dificuldade de ver aquilo como uma questão técnica que a gente precisasse estar discutindo, dado todas essas prioridades que a gente tem no Brasil, que a gente estava falando aqui anteriormente, né? Apesar de poder haver elementos de legitimidade num debate sobre transparência eleitoral, o que é mais transparente e o que não é, a maneira como Jair Bolsonaro colocou tudo isso ao longo dos últimos meses, com uma tentativa de intimidação do judiciário e de lançar uma cortina de fumaça sobre todos os problemas e investigações das quais ele e sua turma eram alvos e tal, tudo isso teve uma sinalização muito ruim, né? O próprio Kim Kataguiri, que já defendeu lá atrás o voto impresso, falou, olha, defendia porque o PT estava no poder, ganhando mandato atrás de mandato e nomeando os ministros dos tribunais superiores, então havia uma desconfiança. O Toffoli chegou a ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é um homem do Lula, do PT no STF, então havia uma desconfiança sobre o processo, mas o Jair Bolsonaro ganhou a eleição, né? Então, automaticamente, qualquer pessoa racional entende que essa desconfiança diminui. É claro que o tema ainda é passível de debate, como melhorar, mas a maneira de ataque às instituições e de uso político desse tema para encobrir outros problemas reais, urgentes, mais concretos, e que não estão sendo resolvidos no mandato, tudo isso contaminou muito o debate, porque é um debate sobre o sistema eleitoral que o Bolsonaro está preocupado para se reeleger, mas o que ele está fazendo para resolver os problemas reais da população para ele merecer ser reeleito? Então, é essa a questão que se coloca. Exato, assim, essa é a questão do voto impresso, eu mesmo fui cobrado, porque lá em 2016, 2017, eu disse, olha, acho que é algo válido para a gente ter mais transparência, eventualmente ter o voto impresso, e aí fiz um comentário em maio desse ano, dizendo o seguinte, olha, nós evoluímos, o TSE evoluiu de lá para cá, eu entendi um pouco mais, me aprofundei no entendimento do processo, até porque não era uma questão que era discutida lá em 2016, 2017, então, me aprofundei e vi que não era necessário, ponto 1. Ponto 2, isso claramente é algo que o Bolsonaro está usando única e exclusivamente para tentar tirar a credibilidade do resultado das urnas em 2022. E terceiro, certamente, se a gente fosse sentar aqui agora e fôssemos listar os 30 problemas principais do Brasil, a gente não incluiria o voto impresso entre os 30 problemas. Né? Tem tanta coisa, mesmo na seara eleitoral, a gente tem um problema do fundão, a gente tem um problema de coligações, a gente tem um problema da tentativa de votar com o distritão, a gente tem um problema do voto que deveria ser facultativo, então tem uma série de outras coisas que tem prioridade, né? E o Brasil com tantos problemas, por que vamos trazer esse em vez de discutir aqueles que são relevantes para melhorar a vida das pessoas, né? Antes de voltar para o Partido Novo, a gente tem que tocar nesse ponto, mas
Você citou o fundão eleitoral, primeiro foi aumentado ali para 1,7 bilhão, depois para 2 bilhões, agora para 5,7 bilhões no Congresso. O Bolsonaro sancionou os 2 bilhões lá atrás. Eu combati desde o primeiro aumento, desde 1,7, porque acho inadmissível que se tenha esse dinheiro, que é dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, para uso político em eleição, para aquela mentirada, para aquela sujeirada na rua, para aquele marketing super pomposo que se faz para contar um monte de coisa que depois não vai ser realizada. E o Kim Kataguiri pediu lá o parecer do órgão técnico da Câmara e mostrou que o Bolsonaro só precisa sancionar 800 milhões. Então, aquele papo de que ele sofreria impeachment, tá tudo conversa fiada, por ele não ter peito de assumir que ele tem um interesse ali, não só no fundão eleitoral, mas em agradar ali parlamentares de quem ele precisa de apoio, né? E o Partido Novo, acho que pelos seus ideais, pelos seus valores de contenção dos gastos públicos, é radicalmente contra isso, né? A gente não só é contra, como a gente nem pegou nas duas eleições nas quais o Novo participou, que já tinha o fundão eleitoral disponível em 2018 e em 2020, a gente não pegou nem o tostão, deixou lá no Tesouro. Quer dizer, é totalmente inaceitável, totalmente desnecessário, lembrando que é uma competição entre os partidos, entre os candidatos. Você não precisa colocar mais dinheiro, você tem as mídias sociais, você tem a cobertura da imprensa, você tem hoje uma série de facilidades da tecnologia, um próprio interesse maior do cidadão brasileiro na política. Tudo isso faz com que seja desnecessário gastar esses milhões, bilhões de dinheiro público para isso, especialmente com tantas necessidades que a gente tem. Agora, ele aprovou esse 5,7, provavelmente vai vir com alguma coisa para deixar 4 bi e vai ficar aquela sensação de bode na sala, e que tiramos o bode ficou ótimo, que é um absurdo a gente gastar tanto dinheiro. E lembrando, é interessante que em 2016 a campanha municipal foi feita sem fundo eleitoral, já não podia financiamento de empresas. Em 2020 eles colocaram o fundo eleitoral, que é quando a gente tinha feito 4 anos antes uma campanha que foi normal sem precisar disso, quer dizer, mostrando que não é necessário. E só para completar esse item, e muitas vezes a gente ouve o argumento que isso é o custo da democracia, que é para dar mais competitividade, o que tudo é uma mentira, porque esse dinheiro basicamente fica com alguns partidos, a grande leva dos recursos, e que são distribuídos principalmente entre os principais caciques. Na verdade, isso só funciona como um entrave a que haja renovação política. Você acaba mantendo os mesmos lá, né? Então, assim, não tem justificativa nenhuma, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista conceitual, nem do ponto de vista estratégico para manter isso. João, agora sobre o Partido Novo. João, você chegou a ser presidente do partido. Eu tenho uma pergunta para você. Você achou que você, saindo de cargos de direção, depois você voltaria de uma maneira assim aclamada? Você chegou a ser indicado para ser candidato do partido em 2022, ficou uns dias e tal, aí houve todo um ruído interno, a bancada federal ali criticando, querendo lançar outro candidato, você retirou a sua candidatura e falou uma frase que eu considero até importante, depois quero voltar a ela, que é, se não for certo desde a raiz, é melhor não ser, melhor aprumar isso, pelo menos. Você achou que o partido poderia escolhê-lo espontaneamente, e aí depois a gente viu todas essas pessoas muito ligadas ao bolsonarismo, muito complacentes com aquilo que muitas vezes é imoral, que você aponta, inclusive, nas suas postagens. Eu digo isso, João, deixa eu explicar, porque sempre se coloca da parte crítica de dentro do Novo, até gente de fora, mas que quer instrumentalizar o partido, que você seria um ditador, centralizador, etc. Isso eu já vi em muitos outros lugares, em muitas outras frentes aí de análise, que quando uma pessoa quer ocupar um espaço, seja de uma maneira oportunista e tal, ela sempre acusa os outros de serem muito ególatras, vaidosos, centralizadores, ditadores e tal. E assim, você realmente não fez isso, porque você, se fosse isso, estaria lá mandando e tirando as pessoas, atuando, pelo menos, para que elas fossem expulsas, atuando diretamente, não por uma pressão, não por uma crítica de fora, né? Porque as pessoas, às vezes, que querem que o Partido Novo siga os seus valores e princípios, que estão lá no Estatuto, etc., elas falam assim, poxa, mas será que não seria melhor se o João fosse mais mão de ferro? Quer dizer, se ele ficasse lá na direção e guiasse o partido de acordo com as opiniões dele,
isso não seria melhor? Então, assim, são questões que se colocam aí para vários lados. Como é que você avalia, João? Vamos lá, Felipe. Assim, a pergunta é boa e ela tem uma certa complexidade, mas assim é bom explicar um pouco para as pessoas entenderem toda a origem do partido, né? O que é o Partido Novo? O Partido Novo foi um desejo meu com algumas pessoas, dizer o seguinte: bom, a gente quer ajudar as pessoas. Como é que faz? Olha, monta uma ONG, monta não sei o quê, não, mas o que é a coisa mais efetiva? A coisa mais efetiva é já atuar dentro do Estado. Então, precisamos trazer gente nova, vamos montar um partido. Aí começa a primeira coisa, a montagem de um partido político dá muito trabalho. Eu, durante vários momentos, achei que seria impossível, né? E a gente viu o próprio Bolsonaro que não conseguiu montar um partido, presidente da República, 57 milhões de votos, não sei quantos milhões de seguidores, o mito, e não conseguiu montar o partido. Então, o partido me tomou aí cerca de 5, 6 anos de muito trabalho, um projeto que começou em 2010 e a gente conseguiu o registro em 2015 apenas, no final de 2015, assim, em trabalho voluntário, as pessoas não fazem ideia do desafio que foi, e eu me dediquei 24/7 a esse projeto. Depois, continuei na presidência do partido, também foi um desgaste de montagem, a gente não usa dinheiro público, tentando inovar, sem políticos, então, tudo isso. E acabei saindo candidato em 2018, não era uma coisa que estava nos planos. Quando começou a montagem do partido, eu nunca me imaginei como político, até porque eu não tenho esse perfil de político tradicional, de figura pública, e fui reeleito, depois acabei voltando para o partido e fui reeleito por unanimidade pelos diretórios do Novo, lá em 2019, para ter um mandato como presidente, junto com outras pessoas, até 2023. Quando chegou no início de 2020, eu entendi o seguinte: bom, eu acho que o partido está razoavelmente estruturado, depois de 10 anos dedicado a esse projeto, eu quero agora ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo livre, e vou sair por esse motivo. E pelo segundo motivo, nós sempre pregamos, eu sempre defendi que o Novo deve ser uma instituição, e aí tem uma certa confusão que as pessoas falam, e muita gente fala o seguinte: mas o Novo não defende liberdade com responsabilidade? Então, se defende liberdade com responsabilidade, a gente pode fazer o que quiser, mas não é assim. Em uma instituição tem regras, qualquer instituição tem regras, uma empresa tem regras, a Igreja Católica tem regras, e o que faz a instituição prosperar e não depender de um indivíduo, ela tem regras. Então, eu achei que o fato de eu querer ter um pouco mais de tempo livre e de fazer essa transição ajudaria esse processo de fortalecimento da instituição. Dizer o seguinte: ela não é dependendo de uma pessoa, eu não mando do partido, a gente vai ter sucessivas trocas de comando, mas o importante é a gente siga uma linha e que a gente tenha unidade, né? Então, assim, esse foi a primeira decisão. Quanto a mandar ou não, tem coisas muito interessantes. Eu, a partir de março de 2020, me coloquei como oposição ao Bolsonaro, e em abril de 2020 comecei a pedir o impeachment. O Novo veio se colocar como oposição e a favor do impeachment muito recentemente. Então, assim, a primeira pergunta que deveria se fazer é essa: que mandão é esse, que chefe é esse que faz o negócio e o pessoal faz diferente, né? Agora, é claro, quer dizer, isso é um discurso de vários que saíram do Novo. Interessante que, se você for ver, vários desses que fazem esse discurso têm algumas características muito semelhantes. Normalmente, alguns não tiveram pouco sucesso eleitoral, todos eles são muito favoráveis ao Bolsonaro, né? Saíram do Novo basicamente porque alguma coisa aconteceu contra o partido. Então, mas assim, sobre esse discurso de dizer que eu mando o partido, que absolutamente não é verdade, né? Bom, o que aconteceu então? Então, essa história, indo para a terceira, última etapa da sua pergunta, a questão da candidatura, né? Eu realmente não estava com intenção de ser candidato, mas estava, sim, com um desejo muito grande de trabalhar para a terceira via. O partido fez lá um processo, estavam buscando um outro candidato, acho que chegaram à conclusão que não tinha nenhum nome competitivo. Eu vinha aparecendo nas pesquisas, isso é fato, então não deveria ser surpresa para ninguém. Quer dizer, eu vinha aparecendo nas pesquisas com alguns ministros, como o Moro e o Mandetta, com governadores como o Dória e o Eduardo Leite, e eu estava ali pontuando muito parecido, um pouco mais, um pouco menos, mas com essa turma. Então, assim, eu acho que talvez pelas minhas posições, mas sem nenhum cargo público, eu acabei formando alguma liderança, e me pareceu que... Estava ali por volta dos 5%, né, em determinadas pesquisas. Exato. E me pareceu que era natural, até
tendo visto que eu já tinha participado da campanha, tenho um plano de governo, as pessoas sabem o que eu penso, houve esse convite do diretório da Convenção Nacional do Novo para que eu fosse candidato. Eu pesei muito isso e achei que poderia ser interessante por dois motivos. Primeiro, para, de fato, ajudar na formação de uma terceira via, mesmo que desembocasse lá atrás numa outra, ou na minha, mas está nesse processo, acho que era importante, a gente confrontar Lula e Bolsonaro, esclarecer vários pontos para a população, é fundamental para que a gente possa ter um voto consciente lá em 2022, e segundo, seria uma oportunidade de, no meu entender, tendo uma candidatura, o Novo, seria uma forma da gente ter um pouco mais de unidade dentro do partido. Foi nesse pressuposto que eu aceitei, e deixei isso muito claro até quando eu aceitei. Falei, estou aceitando, entendendo que isso vai ser um trabalho de equipe, um trabalho da instituição. Quando, logo na largada, eu vi que isso não aconteceu, eu achei que tinha que tirar o time de campo, porque esse era o pressuposto, essa era uma condição necessária para a candidatura, quer dizer, a gente ter uma unidade e ter muito mais do que uma unidade, uma firmeza dos posicionamentos do partido, porque eu não conseguirei nunca defender coisas que eu não tenha firmeza eu mesmo e dentro do partido, para que a gente possa ter coerência. E eu não senti isso, aí eu resolvi logo de imediato, passado ali 10, 12 dias do convite, vendo que as coisas estavam ainda muito incertas, abrir mão desse processo, né? Mas, assim, eu quero continuar trabalhando nas duas frentes. Obviamente, eu não participo do partido, eu não estou à frente do partido, eu não falo pelo partido, eu sempre faço questão de deixar isso muito claro, eu falo como filiado, porque volta e meia vem alguém e diz, não, você está falando pelo partido. Não, eu falo como filiado, e agora, como brasileiro, eu quero um Novo fortalecido e eu quero uma terceira via viável, é isso que eu desejo, e eu acho que é razoável que eu use o fato de ter seguidores nas mídias sociais e capacidade de expressar e oportunidades como essas que a gente está tendo hoje aqui, para colocar isso claramente, para a gente poder fazer uma mudança no país. Afinal de contas, eu quero deixar um país melhor para as minhas filhas e para os meus netos, né? Acho que isso é legítimo. Eu me sentiria meio covarde se eu não estivesse fazendo isso. Seria muito mais fácil, eventualmente, largar tudo isso, morar fora, mas não é o que eu quero. E como filiado ao Partido Novo, você pode dizer qual vai ser a posição do partido na eleição presidencial de 2022, ou isso é uma incógnita nesse momento? Eu não sei, quer dizer, obviamente o partido até já declarou explicitamente que está apoiando a manifestação do dia 12, ou seja, ele é do grupo que não é nem Lula nem Bolsonaro. Mas, João, só um parêntese de novo, porque, mais uma vez, quando você falou também que você se posicionou em março de oposição ao governo, em abril de 2020, pelo impeachment, o partido quase um ano depois pelo impeachment, só que esse partido, que a gente vê muitas vezes ali como uma conta do partido na rede social, ele não é todos os seus integrantes. Tem uma bancada federal, tem a turma do Marcel Van Hatten, para ser mais específico, que não tem essa pegada, não tem essa levada, né? É uma turma que está sempre ali mais próxima do bolsonarismo. Então, só para deixar claro para o público que quando João fala, o partido se posicionou, nem Lula nem Bolsonaro está apoiando essa manifestação, mas não são todos os seus integrantes, principalmente a bancada de parlamentares federais. É verdade. E isso, obviamente, no meu entender, dá essa leitura de que o partido é dividido, porque se a gente não tem, para temas que eu julgo que são extremamente relevantes, não tem uma unidade de ação, né? Eu acho que o ideal é que a gente tivesse uma unidade, né? Eu acho que tem certos temas que você tem que, se você está dentro de uma instituição, você tem que levar a discussão ao limite para que você chegue num consenso, porque eles são muito relevantes para que a instituição não tenha uma posição única. Então, por exemplo, a questão do aborto, questão das drogas, a gente sempre falou isso desde o início do Novo. Não, por enquanto, isso são temas que as pessoas podem ter visões diferentes dentro da instituição. Mas, por exemplo, quando a gente fala de privatização, todo filiado, todo mandatário do Novo é a favor da privatização. Você pode discutir a forma, o modelo, mas todos, em tese, são a favor, porque eles entendem que não cabe ao Estado ser empresário. Essa mesma, fazendo aí um paralelo, eu acho que temas como o impeachment deveriam ter essa mesma dinâmica que a gente adota para a privatização, porque isso sim daria mais
unidade e mais coerência ao partido e um fortalecimento para não dar mensagens, como você colocou aqui, truncadas. Bom, mas o partido mas tem uma bancada que não é, então acho que esse é um problema que vai ter que ser enfrentado pela instituição. E de uma maneira parecida, mas não igual ao que aconteceu com você, depois da desistência da candidatura, o N. Cuquier, né, também anunciou aí um desligamento, não sei qual é o grau aí, em razão, eu acho que em grande parte, dessa falta de unidade também, ele que é mais afinado ali com o seu posicionamento, nem Lula nem Bolsonaro, a favor de uma terceira via, critica a imoralidade dos dois lados, e, por outro lado, teve recentemente também um episódio, não é exatamente o oposto, mas do Alexandre Freitas, deputado estadual no Rio de Janeiro, que passou ali pelo Conselho de Ética, foi um filiado chamado Belo, inclusive, eu vi as postagens dele no Twitter, foi até engraçado, João, porque ele fez umas postagens ali dizendo, olha, todo mundo que acontece alguma coisa é alvo do Conselho de Ética do partido, as pessoas ficam dizendo que foi o João Amoedo que armou para ele. Então, eu só queria aqui vir a público para dizer que eu sou o filiado que apresentou a denúncia contra o Alexandre Freitas por aquilo que ele fez, e o Conselho de Ética do partido analisou com todos os procedimentos internos, etc., e acabaram optando pela expulsão do partido e tal. Mas é alguém mais dessa pegada do outro lado aí. Então, são mais sinais aí, João, disso que a gente está falando, né, dessa falta de unidade. É verdade. E mais um exemplo de que essa história de que eu sou o dono do partido, que eu mando, é uma narrativa, né? Então, assim, infelizmente, ou felizmente para nós, infelizmente talvez para quem usa isso, a realidade mostra que é mais um desse ambiente de narrativas que não tem respaldo nenhum na realidade, né? João, aqui caminhando para o final da nossa conversa, em termos práticos, apesar da sua busca por um projeto de país, você tem falado com Sérgio Moro, com Luiz Henrique Mandetta, vocês chegaram a ter um grupo de WhatsApp, se falavam às sextas-feiras, chegou a haver um acordo ali por um pacto pela democracia diante de todos esses ataques aí do Bolsonaro às instituições, que continuam acontecendo, e por parte da sua claque virtual também, agora foi alvo de denúncia do Ministério Público Federal por ameaça ao Barroso. Como é que anda essa articulação? Porque a gente só vê os nomes aí nas pesquisas, cada um cuidando do seu, e não parece ainda haver uma união completa. Parece que cada um está monitorando e a terceira via, ela, obviamente, está fragmentada, embora quando a gente soma ali os percentuais de cada um que já se coloca como potencial candidato, a gente vê que está equiparando ali ao Jair Bolsonaro. O Lula um pouco na frente com esse recall, mas também vai ser alvo de um combate das outras chapas quando começar efetivamente o processo eleitoral, mas, quer dizer, uma terceira via unida, ela vence na soma Jair Bolsonaro em determinados cenários, né? E essa fragmentação pode atrapalhar, mas aí tem toda a questão do timing também. Então, o que há de articulação específica nesse momento, João? Bom, eu acho, só complementando, acho que essa sua análise é muito boa, e a minha visão é de que toda rejeição que tem acontecido ao Bolsonaro e tudo que ele tem feito de errado, basicamente está sendo capturado pelo Lula. Como você ainda não tem uma terceira via viável e explícita, o Lula está quieto, mudo, e ele vai capturando essa rejeição crescente do Bolsonaro, o que é muito ruim, mas em algum momento isso vai ser revertido. Eu acho que isso é uma coisa mais temporária e conjuntural do que estrutural, né? Acho que o PT não tem esse apoio todo aí na sociedade, dado tudo que a gente já viu no passado. Lá atrás, nós fizemos um grupo que tinha vários desses presidenciáveis, que se lançou um manifesto, mas, infelizmente, pouco se avançou naquilo. A gente não conseguiu ter nenhuma reunião. Obviamente, ali tinham pessoas com estágios muito diferentes, estava o Huck, que não sabia se sair candidato, o Moro, que não podia participar ainda porque tem questões profissionais, e eu, de fato, vinha conversando, troco ideias ainda com o Mandetta e o Moro, de vez em quando, mas a gente não está com uma rotina. O que eu estou vislumbrando? Eu acho que a gente está muito, assim, operacionalmente não existe nada, isso me incomoda. Eu espero que nos próximos 60 ou 90 dias comece a se alinhavar algumas coisas, né? Porque o tempo joga contra, o tempo joga, na verdade, a favor de Lula e Bolsonaro, né? Então, eu acho que nesse período a gente vai ter algumas definições, a gente vai ter,
primeiro, uma definição sobre se o Moro vai ter interesse em sair ou não, a gente vai ter a definição do PSDB, afinal de contas, terá um candidato e quem será esse candidato. Eu acho que a gente também terá uma definição do DEM, o DEM vai lançar a candidatura, lembrando que o DEM já há muitas eleições que não lança candidato à presidência da República, então precisa ter essa definição. Eu acho que na hora em que a gente tiver isso, que eu imagino que vai acontecer nos próximos 90 dias, a gente tem um espaço para ter algo mais operacional funcionando. Mas, assim, se você me perguntar, eu gostaria que isso já estivesse funcionando mais firmemente, né? Sempre que eu posso, eu tenho contato com algum líder partidário, de algum partido, eu tenho cobrado isso. Eu falei, olha, há necessidade de ter definições internas nos partidos para que isso comece a ser estruturado, né? Então, basicamente é isso. E tem uma plataforma partidária alternativa, porque a gente vê o Mandetta ligado ao DEM. A turma do PSDB sempre aí lançando candidato, com os tucanos se bicando internamente, e o resto, quer dizer, Podemos, Cidadania, a gente vê, por exemplo, o senador Alessandro Vieira se destacando na CPI da pandemia, firme moralmente, incisivo. Ele é do Sergipe, né, um estado pequeno, obviamente, mas ali representativo do Nordeste também. Não tem uma plataforma alternativa, porque o próprio Partido Novo, a gente já conversou aqui, está desunido e você não tem o controle do partido, como está claro. Então, havendo uma outra possibilidade que não sejam essas que estão colocadas, quer dizer, que não seja Ciro, que não seja Mandetta, que não seja Dória, tem alguma outra chance de emplacar num partido, um outro partido, um Podemos, um Cidadania, ou qualquer outro aí que não esteja no nosso radar? Felipe, eu acho pouco provável visto de hoje. O que eu gostaria de ajudar, se dentro do possível, das limitações que eu tenho e do papel de filiado, mas obviamente com alguma influência pelas pessoas que me seguem e tudo, é que a gente pudesse transformar o Novo nessa plataforma, né? Primeiro, porque o Novo é um partido que não tem passivo, é um partido recente, a gente não esteve envolvido em nada, é um partido que tem um discurso que eu acho que é o que precisa de fato para melhorar o Brasil, que é dar poder ao cidadão, abrir economia, tudo isso que a gente já falou aqui. É um partido que não usa dinheiro público, que dá o exemplo, os próprios mandatários, quer dizer, tem dado exemplo de economia, de respeito ao dinheiro do cidadão. Então, acho que tudo isso poderia tornar, sim, um Novo um protagonista nesse processo, né? Acho que é uma oportunidade que a gente não deveria perder. Isso não quer dizer que o candidato precise sair pelo Novo, mas sim o Novo capitanear esse processo. E a gente sempre falou muito no Novo que nós gostamos das ideias. A gente discute ideias, não necessariamente pessoas. Então, eu acho que é isso que precisa para o país. Nós temos que trazer um plano. O que é o Brasil que a gente quer? Qual é o Brasil que a gente está sonhando? Qual é o nosso plano para o país que a gente quer? E não ficar discutindo, bom, mas não é o Lula, é o Bolsonaro, e assim, a gente sair dessa mesmice. A gente está hoje, assim, de novo, eu fico agoniado, porque nós aqui estamos tentando não ser a Venezuela, não ser a Argentina, quando a gente deveria estar querendo ser a Alemanha. A gente tem que ser ambicioso, dados os recursos que a gente tem, o tamanho do país, as possibilidades, e eu acho que por isso a gente deveria pensar, e acho que o Novo poderia fazer esse papel, né? Então, acho que falta fazer um certo dever de casa, né, para isso. Exatamente. E o que eu acho que seria o papel natural. Um partido que foi criado com bandeiras liberais e um governo de um presidente que se vendeu na campanha como um liberal e tal, e que não cumpriu essa agenda, quer dizer, você tem um partido identificado com bandeiras que são contrárias à esquerda que governou o país durante tantos anos, e que vem agora de novo com o Lula. Quer dizer, a inserção nesse espaço da arena política seria natural que o Novo ocupasse esse espaço, como o verdadeiro defensor das bandeiras liberais, da eficiência do Estado para a população, da geração de emprego, de tudo aquilo que a gente falou, da maneira, inclusive, de você colocar as questões para a população de baixa renda, mostrando para ela como essas questões, que muitas vezes são mais sofisticadas, melhoram a vida dela. Quer dizer, a privatização de uma estatal de telefonia, ela pode gerar o celular para a qualidade da vida, para a mãe poder saber onde está o filho e tal, para conseguir comida na hora. Tudo isso seria absolutamente natural que o Novo ocupasse. O vínculo que parlamentares e que outros membros acabaram
tendo com o bolsonarismo, e esse monitoramento sempre me parece uma questão de marketing eleitoral, de popularidade. Peraí, parte do meu eleitorado também está na dúvida e tal, então eu vou ficar aqui na dúvida. Tudo isso vai atrasando, né, qualquer movimento de liderança. Aí eu volto para aquilo que você falou, quer dizer, o sistema partidário todo monitorando essas coisas, e a pressão precisa vir de fora, né? Daí a importância de movimentos como o do 12 de setembro, capitaneados aí pela turma do MBL, do Vem Pra Rua, mas ninguém precisa concordar com todos os seus agentes em tudo para ter ali certa plataforma em comum e fazer a pressão nos próprios partidos, até para aquelas pessoas que são mais oportunistas muitas vezes, que demoram, que andam conforme o eleitorado vai se posicionando, para que elas percebam que, olha, tem força aí, né? Tem capital político, tem capital eleitoral aí, num nicho de eleitorado que está insatisfeito, que às vezes escolhe um lado por não ver outra alternativa, mas essa alternativa podendo ser criada, né? Exatamente, eu acho que é exatamente isso a visão que eu tenho, e como você bem falou, quer dizer, a pauta de campanha do Bolsonaro é a pauta que o Novo implementa. É o fim de privilégio, a renovação, o combate à corrupção, pautas liberais, que o Bolsonaro ficou apenas no discurso. E, assim, eu achava muito pouco provável que ele viesse a implementá-la pela incapacidade dele de gestão, e, obviamente, quando ele passou a priorizar, já desde o primeiro momento da reeleição, ele deixou tudo isso de lado e se partiu para a velha política, a política tradicional, da qual ele sempre foi um grande praticante, né? Mas, assim, se você olha a plataforma eleitoral, era muito o que o Novo defende, não foi à toa que muita gente dizia, bom, mas o Paulo Guedes, vocês não apoiaram, o Paulo Guedes não apoiamos, porque o Paulo Guedes no discurso, não na prática, mas o Paulo Guedes no discurso era exatamente defender as bandeiras que a gente entende que são importantes para o país. E a prática, obviamente, ela vem durante o governo, e se a prática não está sendo bem feita, se critica. Essa omissão, se critica esse abandono. Isso é o absolutamente natural. João Amoedo, senhoras e senhores, teríamos muito para falar, mas certamente ainda teremos até 2022, porque muitas águas vão rolar até lá. Muitíssimo obrigado por essa entrevista, João, seja sempre bem-vindo. Esse é o podcast Vamos com Tudo. João, muito obrigado, boa noite, obrigado, boa sorte aí nas suas articulações. Muito obrigado, um prazer estar com você de novo aí. Um abraço. Abraço, e todo domingo podcast Vamos com Tudo aqui no canal do YouTube Rádio Band News FM, clicando na aba Playlist você encontra todos os episódios, e no meu site também, felipemourabrasil.com. Até domingo que vem, um grande abraço, tchau. Podcasts Band News FM.